Meus abençoados e minhas abençoadas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, tá? Eu já quero pedir que você deixe seu like aqui nesse vídeo, você se inscreva e ative as notificações, tá bom? Pra vocês estarem recebendo os conteúdos que eu tô postando por aqui, tá? Já segue lá no meu Insta, tá bom? Eu tô deixando aqui no link da descrição, tá bom? E eu peço que você compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo se você está gostando desse tipo de conteúdo, se tá bom, ok? E hoje o tema é 3 coisas que te afastam de Deus, amém? Fica aí comigo até o final desse vídeo que você vai saber quais são essas 3 coisas, amém? Meus amores, e como eu disse aí no começo, o tema de hoje é 3 coisas que te afastam de Deus, ou seja, 3 coisas que enfraquecem a sua fé, tá bem? E eu trouxe 3 coisas a hoje, eu quero falar e quero explicar e falar dos personagens bíblicos, tá bom? E pra começar, a gente vai falar do quê? A primeira coisa que te enfraquece na fé, gente, meu cabelo hoje tá, viu? Não foquem no meu cabelo. Gente, ligar a televisão, vai ter zoado, tá? A primeira coisa que enfraquece a sua fé, que te afasta de Deus, é a desobediência. Eu tô com a folha aqui, tá, gente? Que eu anotei os versículos e você procura na sua casa o versículo, tá? A primeira coisa que enfraquece a sua fé é a desobediência. Existem certas coisas que nós, cristãos, podemos evitar. Todos nós, na verdade, não só os cristãos, né? Mas a gente não evita, não é? Existe certa coisa que a gente pode não fazer. Mas aí vem a desobediência, vem a nossa carne e diz, vai lá, faz. É isso, é aquilo, é bom. Não é assim que acontece, irmãos? E o personagem bíblico que eu separei foi Davi. Davi, homem usado por Deus, ungido 3 vezes, ainda menino, como todo mundo sabe, né? Escolhido por Deus, desobedeceu. Todo mundo conhece a história de Davi. Davi foi tentado. Lembrando que não é pecado ser tentado, que até Jesus foi tentado, mas nunca pecou. O pecado é você ceder à tentação. Davi cedeu à tentação, desobedeceu a Deus. Certo dia ele passeando no seu palácio, ele viu quem? Batseba. E ele foi lá e fez o quê? Desobedeceu. Ele sabendo que Deus não aprovava aquilo, ele tentou quem? A mulher de Urias. Foi isso, ele desobedeceu a Deus. Deus já tinha dito que não. E ele foi lá e tomou a mulher de Urias para ele. Segundo Samuel 11, versículo 2 ao 5, fala isso. Deus disse 3 vezes a Davi que não era aquilo, que não podia, e Davi ignorou. Davi fez o quê? Foi lá, tomou a mulher de Urias, se deitou com ela e teve um filho com ela. Mas teve consequências a desobediência de Davi. O seu primeiro filho, que foi o filho com Batseba, o filho do fruto do pecado, morreu 7 dias depois do seu nascimento. E outras N coisas que aconteceu, ou seja, a história conta que Davi, ele próprio desgraçou a sua família. Se você for ler a história dele, você vai ver as outras coisas, amém? A primeira coisa que enfraquece sua fé, que te afasta de Deus, é a desobediência, amém? A segunda coisa é a dúvida. A dúvida, eu creio que todo mundo já teve, porque, né, eu própria já tive a dúvida. A gente fica, será que Deus vai fazer? Eu pedi tanto a Deus, Deus disse que ia fazer, Deus me respondeu, mas Ele nunca fez. Será se Deus esqueceu de mim? Será se Deus não vai cumprir o que Ele prometeu? Não é assim que acontece, irmãos? E o personagem bíblico que eu separei foi Zacarias. Zacarias era sacerdote de Deus, homem temente, mas em um certo momento, Zacarias duvidou. O anjo apareceu a Zacarias, disse que ele teria um filho, e ele disse, como pode eu, já velho, de idade minha senhora, a gente pode ter um filho? Não foi assim? Ele tinha promessas, mas ele duvidou das promessas de Deus para a vida dele. Então Deus o deixou mudo. Não foi assim? E o anjo disse a Zacarias, por causa da sua dúvida, agora você ficará mudo e até um certo momento, quando essa promessa se cumprir,
você vai voltar a falar. Lucas, capítulo do 12 ao 19, diz isso, amém? Às vezes a gente quer tanto algo no nosso tempo que a gente esquece que é o tempo de Deus e a gente duvida. A dúvida é algo que enfraquece nossa fé, que nos afasta de Deus. A gente começa a duvidar, eita, será que Deus vai fazer isso? Eita, será que Deus isso e aquilo e tal? Não é assim que acontece? A dúvida é uma coisa, uma consequência que nos afasta e enfraquece a nossa fé, porque ao invés da gente confiar e entregar a Deus, não, a gente fica duvidando do poder, das promessas de Deus, e aí, acontece as coisas. Mesma coisa que aconteceu com Zacarias. Deus deixou ele mudo por causa de sua dúvida, porque Deus já tinha prometido a ele, mas ele duvidou. Foi a consequência dele. Ele ficou mudo. Deus tirou a sua voz. Amém? Essa é a segunda coisa, a dúvida. E a terceira coisa é deixar a leitura da Bíblia. Às vezes nós cristãos deixamos a leitura da palavra de lado, não é assim? Às vezes a gente está muito cansado, até entendo. Chegou, digamos, um exemplo do serviço, eu estou cansado, isso, aquilo. Mas em outros pontos, digamos assim, às vezes a pessoa nem está cansada, vamos dizer assim, né? Mas ela faz o quê? Ela deixa a palavra de lado, ou vai mexer no celular, ou faz isso, ou faz aquilo, ou outra coisa. Não é assim que acontece? É assim que acontece, irmão, porque eu sou exemplo porque eu já fiz isso, eu não tenho vergonha de falar, porque eu quero ajudar vocês, por isso que eu digo. A gente deixa a leitura da palavra de lado, aí depois a gente fica o quê? A gente se sente fraco, que não tem comunhão com Deus, que isso, que aquilo, não é isso? Irmãos, deixar a palavra, a leitura da palavra de lado, é algo que eu digo, não faça isso, pelo amor de Deus. Você precisa ler pelo menos um versículo, uma palavrinha daquela que seja, para você se sentir forte, porque nós precisamos alimentar o nosso espírito. O nosso leão espiritual, dentro da gente existe dois leões, o carnal e o espiritual. Eu sempre falo isso, por quê? Porque é a verdade. Vai ganhar aquele que você mais alimentar. Se você alimentar o carnal, vai ser o carnal. Se for o espiritual, vai ser o espiritual. Amém? Em Hebreus capítulo 4, 12 fala que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz ao ponto de partir alma e espírito. Ou seja, a palavra do Senhor é penetrante na nossa alma. A gente só sabe o que Deus quer pra gente quando a gente lê a palavra do Senhor, que a gente pede discernimento, que a gente pede para Deus para compreender ela. Porque é através da palavra de Deus que nós sabemos o que Ele quer conosco, que a gente tem as promessas, que a gente tem os propósitos, amém? E que a gente deixa a dúvida de lado, que a gente lembra que Deus ele é fiel e justo para cumprir o que Ele prometeu e não ficar na dúvida como Zacarias ou cometer a desobediência como Davi. Porque cada uma dessas coisas vai gerar uma consequência na sua vida, seja espiritual ou outra coisa material, digamos assim, vai gerar consequências. Zacarias ficou o quê? Ficou mudo. Davi perdeu seu primeiro filho. Inclusive teve um filho de Davi, Absalão, que cometeu adultério com as próprias mulheres de seu pai. Por quê? Por causa do pecado de Davi. Teve um profeta que disse, eu esqueci o nome do profeta, peço desculpas desde já, que ele disse, Davi, você próprio desgraçou a sua família. Agora os seus filhos terão relações com suas mulheres em praça pública. E foi isso que o profeta Samuel disse a Davi. Davi, você próprio desgraçou sua família. Por causa da sua desobediência, vai ter consequências. Não vai ser só um filho morto, o primeiro filho com Batseba, não. Vai gerar mais do que isso. Futuramente vai gerar mais consequências. Aí você me pergunta, Carol, por que você está falando tanto de Davi? Por que você está falando tanto de Zacarias? Porque eu quero te falar que a desobediência, a dúvida e deixar a palavra de Deus de lado, gente, vai gerar consequências na sua vida espiritual. Amém? Só para você ter uma noção, você deixa de ler a palavra, você se sente fraco, você tem freio espiritual. E é aí que o inimigo mais ataca o cristão. Por que ele ataca? Porque ele sabe que a pessoa está fraca espiritualmente, que não está tendo a leitura da palavra, que a pessoa não sabe o que Deus quer, quais os planos, os propósitos. Entende? Por que eu estou dizendo que você não pode deixar a palavra de Deus de lado da leitura? Que você precisa ler nem que seja um versículo para você alimentar o seu leão. A desobediência, a dúvida,
deixar a palavra de Deus de lado gera consequências, tá? São essas coisas que te afastam de Deus, que te enfraquecem na fé. São N coisas, mas eu trouxe as principais hoje para você entender. Quando você sentir a tentação, que você sentir, meu Deus, eu vou te desobedecer, a palavra do Senhor diz, arranca dos teus braços, se for te fazer pecar. Ore, repreende, se afaste, se for preciso, não faça como Davi. Não duvide como Zacarias, apenas confie. Deus é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele te prometeu, irmão. Você não precisa dessa dúvida. Não deixe a leitura de lado. Ok, você pode estar cansado. Leia apenas, nem que seja um versículo. Alimente o seu espírito. Não deixe de lado. Amém? Gente, isso aqui foi mais um vídeo. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, comenta aí embaixo, se inscreve e ativa as notificações. Amém? E eu espero que Deus fale profundamente com vocês. Amém? E eu trouxe esse vídeo, por quê? Porque eu vejo pessoas fracas espiritualmente na fé, principalmente jovens. E o intuito do canal é esse, ajudar quem está desse jeito. Amém? Eu espero muito que vocês tenham gostado. E só para avisar vocês que na sexta vai estar tendo aqui no canal um bate-papo com os jovens, um vídeo que Deus vai falar com você. Amém? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Já se inscreve. E eu fico por aqui, né? E tchau. Um beijo, meus abençoados. Fiquem com Deus.